Boa noite, amados, a paz do Senhor, né? Muito bom estar aqui com vocês, né? Ainda estamos no período da pandemia, mas creio que Deus tem nos livrado e guardado no nosso coração, né? Vamos orar para nós compartilharmos algo que Deus falou no meu coração? Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, que o Senhor seja engrandecido nessa noite, Senhor. Que o nosso coração seja sempre grato por aquilo que tens feito em nós, Senhor. Pela Tua palavra, pela Tua presença e pela revelação, Senhor, de quem Tu és e daquilo que Tu queres para as nossas vidas e do que agrada o Teu coração, Senhor. Que assim seja nessa noite, assim, essa palavra que Tu tem há de compartilhar conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, amados. Essa palavra, Deus começou a arder no meu coração. Eu estava lendo a Bíblia, se eu não me engano, estudando, e um versículo Deus me chamou muita atenção para que eu me aprofundasse nele, para que eu falasse, que ele ficou latendo no meu coração, batendo na minha mente. Então eu peguei para estudar um pouquinho e nós vamos compartilhar um pouquinho do que Deus falou comigo desse versículo, que eu descobri grandes coisas e verdades que o Senhor há de falar conosco aos nossos corações nessa noite, né? A passagem que eu vou compartilhar com vocês hoje está no livro de Mateus 26, de 6 a 13. Na verdade, essa passagem, ela está no livro de Marcos e João também. Mas eu vou começar lendo o livro de Mateus, né? Eu intitulei essa mensagem Um Memorial ao Coração que Agrada a Deus, né? Um verdadeiro memorial, né? Vamos entender o que Deus entende, o que Deus quer para nós como memorial diante dele. Né? Vou ler Mateus 26, de 6 a 13. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter para sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Esse último versículo. Deus começou a falar ao meu coração, falar muito ao meu coração, né? E hoje, essa noite, é a noite de Tadel, noite de ensinamento, né? E essa palavra vai especialmente para nós, como discípulos e discipuladores. Que exemplos e que vida nós devemos ter para que Deus continue falando, enchendo as nossas vidas, ministrando os nossos corações. Aliás, Deus tem muitas mensagens, né, de vidas para nós na palavra de Deus. Mas vamos compartilhar essa, né? Essa mensagem, em Mateus, ele fala de uma mulher, não diz o nome, depois nós vamos ver quem é, que derrama um óleo puro, precioso sobre Jesus, e tem uma série de acontecimentos que vão permear essa palavra. Esse versículo é o que eu vou destacar, mas eu quero que a gente primeiro entenda em que contexto se deu esse versículo, né? Na verdade, Jesus estava em Betânia, tinha 6 dias que Jesus tinha chegado em Betânia, né? Mas essa mensagem acontece 2 dias antes da Páscoa, e tem um significado especial para isso. E Marcos, na mesma mensagem, fala assim, ele fala e acrescenta algumas coisas, eu vou ler só o que acrescentou. O que Marcos acrescenta nessa passagem é que ele fala que esse fato aconteceu 2 dias antes da Páscoa, quer dizer, bem pertinho da morte de Jesus. Fala que o unguento é um nardo puro, né? Quer dizer, é um óleo perfumado, caro. Naquela época era muito comum. Por que Jesus citou esse nardo puro? Né? Porque naquela época era muito comum ter óleos falsificados. Então Jesus quis realçar, frisar muito bem que esse era um óleo puro, quer dizer, era um óleo de boa qualidade, não era um óleo falsificado, né? Então, nessa passagem de Marcos 14, 3 a 9, também fala que ao invés da mulher derramar o óleo, fala que a mulher quebrou o vaso. Naquela época também era muito comum, quando se derramava o óleo, o vaso ser quebrado, né? E todo o conteúdo ser derramado com ele, né? E fala que também esse óleo podia ser vendido por 300 dinheiro, quer dizer,
era um óleo de grande valor, e fala que a mulher, ela disse que ela fez o que podia. Depois nós vamos ver um pouquinho dessa passagem, né? E Jesus fala, cita, quem fala isso é Jesus, que diz que essa mulher, ela fez o que ela podia. Em João 12, de 1 a 8, que é a mesma passagem, mas acrescenta outros detalhes e fala assim: chegou a Betânia 6 dias antes da Páscoa. E nesse versículo de João, ele começa a dar nome para essas pessoas. Em Marcos, em Mateus, ele começa a falar a mensagem, ele começa a descreve essa mensagem, o que aconteceu, mas não diz o nome das pessoas. Em João, ele começa a dar nome a essas pessoas, né? Ele fala que Marta estava nessa casa, ele começa a falar que Lázaro estava presente, né? Na verdade, Lázaro estava presente nesses seis dias antes da Páscoa. Jesus estava com Lázaro, Maria, e depois, 2 dias próximo à Páscoa, ele estava com os discípulos, era uma ceia, foi onde aconteceu esse fato da mulher derramar o óleo sobre a cabeça de Jesus, né? Na verdade, essa mulher era Maria, e nós sabemos que ela jogou o óleo, depois enxugou os pés do nosso amado com os seus próprios cabelos, né? E essa passagem também fala que esse óleo, essa passagem de João, quando é derramado, ele exala um perfume muito agradável, né? E nós sabemos muito que óleo tem muita simbologia do Espírito Santo, né? Então, a gente pode pressupor que a presença do Espírito Santo permeava aquele lugar, permeava aquele encontro, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas 3 passagens, na verdade, uma passagem só, mas que elas se completam, né? E nessa passagem ele ressalta muito que é Maria quem vai até Jesus, né? É uma mulher que vai até Jesus e essa mulher é Maria, né? E nós já conhecemos um pouquinho de Maria, né? E fala que ela derrama o óleo na cabeça de Jesus. E em outra passagem diz que ela unge os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Uma passagem fala do óleo na cabeça, outra fala que ela unge, né? Então, muitos pesquisadores dizem que algo especial nisso, porque devia haver uma quantidade razoável de óleo, para que esse óleo não só escorresse pela cabeça, mas caísse sobre todo o corpo de Jesus, ao ponto de ela ungir os pés de Jesus, né? O óleo a gente fala do Espírito Santo, né? Que é o nosso Consolador, né? E Jesus foi ungido, mas nessa ocasião, o próprio Jesus comenta que esse óleo serviu para ungir o corpo dele para a época da sua morte, né? Ela fez, né, em memória desse fato que iria acontecer, embora ela não soubesse, né? E ela enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Naquela época era muito comum, quando uma pessoa chegasse à casa de Jesus, lavar os pés. Então, o ato de Maria foi um ato muito memorável, porque em vez de os pés de Jesus serem lavados como em água, como em muitas situações acontece, naquela ocasião ela enxugou, ela não só deixou o óleo cair, como enxugou com seus próprios cabelos, né? Demonstrando o carinho, o cuidado, o amor que ela tinha pelo Senhor, né? E naquela época também o óleo, ele costumava ser derramado para ungir um rei, um profeta, né? Era também utilizado para curar, né? Como nós vemos em algumas situações na Bíblia. Isso vem nos lembrar uma passagem da Bíblia que fala que Jesus é aquele que tem, em Mateus 28, 18, que fala que Jesus é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, né? Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso Senhor, né? E ela unge a cabeça de Jesus, né? Aquele que tem, que sempre terá a maior autoridade, né? Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Eu estou falando tudo isso para a gente entender em que contexto vai ser analisado o último versículo que eu citei, né? E nessa passagem aqui também fala se nós observarmos, a passagem comenta, um dos versículos comenta, fala sobre que estava naquele lugar Lázaro, e estava naquele lugar Simão. Então, nós podemos, assim, contemplar aquele lugar como um lugar onde os discípulos estavam,
onde Maria estava ali se derramando aos pés do Senhor, né? E onde havia uma atmosfera assim, da presença do Criador, da presença do Senhor, quer dizer, né? Na verdade, Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou e Simão era o leproso. Então, eram duas figuras que falavam da grandiosidade, que mostravam naquela situação a grandiosidade do Senhor, né? E era nesse contexto que Maria estava, né? E apesar de tudo isso, ela fez esse ato, né? Ela se derramou aos pés do Senhor. Ela colocou aquilo que de mais precioso, aquilo que tinha, né? Era uma época, era muito próximo à Páscoa, né? Então, o que nós poderíamos supor, né? Os discípulos não sabiam o que talvez fosse acontecer, mas o Senhor sabia. E Ele separou aqueles momentos especiais para também revelar o que Ele mais, o que agradava o seu coração, aquilo que era precioso ao seu coração, né? Naquela atmosfera onde a presença de Deus estava, né? O Espírito Santo estava, os discípulos estavam, tinham duas testemunhas, né? Duas pessoas que foram curadas por Jesus. Que lugar memorável para se estar, né? Na presença do Rei, na presença do nosso Senhor, na presença de Jesus, diante de duas pessoas também que foram alvos de cura do Senhor. Então foi nesse contexto que Maria se derramou aos pés do Senhor. Mas apesar de tudo isso, Maria foi criticada, né, pelos próprios discípulos, dizendo que ela não podia fazer isso, e a Bíblia comenta que até eles bramam. Bramir é gritar, falar alto, né, para que ela não fizesse aquilo. Mas o Senhor, sabendo do coração de Maria, o que Ele faz? Ele fala não, Ele elogia a atitude de Maria, Ele reconhece, Ele demonstra o quanto Maria havia se derramado aos pés do Senhor com aquela atitude. Como aquela atitude era notável, era agradável aos olhos do Senhor, né? E é interessante nós observarmos que nessa situação toda, nesse contexto, depois que tudo isso acontece, Judas Iscariotes vai embora, né? Eu só queria contextualizar vocês nesse local, né, onde os discípulos estavam, onde Maria estava, a situação daquele local, né, a presença de Jesus. Vamos voltar ao versículo que vai ser alvo dessa noite, que fala assim: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez. Também será referido o que ela fez para a memória sua, né? Então foi o meu alvo principal era esse versículo, né? E o Espírito Santo começou muito a falar no meu coração, para a memória sua. E algumas versões falam dessa memória como algo para ser lembrado, algo como se fosse um memorial, né? E o início do versículo fala assim: em verdade vos digo. Quer dizer, quando Jesus fala esse tipo de coisa, ele na verdade está querendo nos chamar a atenção. Ele está querendo chamar a minha atenção e está querendo chamar a sua atenção, né? Para que nós sejamos atentos ao que ele vai dizer, né? E ele chama a atenção também sobre o fato de Maria, a atitude que Maria tomou, essa atenção, né? Ele quer, o seu desejo é que nós não só estejamos atentos, mas estejamos dando crédito àquilo que ele está nos chamando a atenção, né? Naquela época nós sabemos que as mulheres não tinham muito voz, né? As mulheres não eram muito consideradas para muitas coisas, né? Mas nós vemos que Jesus fala assim: ei, ó, em verdade vos digo, então, preste atenção, ela é uma mulher, mas aquilo que ela fez vai ficar para a memória dela, é algo que deve ser observado, né? E quando Jesus age dessa forma, né, nós temos que dar crédito àquilo que Jesus fala, né? Nós temos que estar atento à palavra do Senhor, aquilo que está falando aos nossos corações, da forma que Ele quer se revelar a nós, né? Que tudo que o Senhor fala precisa ser valorizado, né? Nós nesses dias, né, por exemplo, nessa noite de Tadel, né, o Senhor Jesus quer o quê? Que nós possamos, como discípulos e discipuladores, nessa troca, né, do discípulo do discipulador, nós possamos ter um coração
E não só esse coração, mas valorizar tudo aquilo que o Senhor valoriza, né? E essa palavra fala um pouco sobre isso, né? Do coração do Senhor em meio e tudo aquilo que estava acontecendo naquela noite, né? E depois ele continua: onde quer que este evangelho for pregado, né? E em todo o mundo, né? Em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado, e quando Jesus fala que é um evangelho para ser pregado em todo o mundo, nós podemos ter a ideia de que essa palavra, de que essa mensagem, independente da cultura, independente da situação econômica, do local, é uma atitude memorável para todos nós, para cada um de nós, independente da nossa condição, é para todos. Essa atitude é para ser atentada por cada um de nós, nas nossas vidas, no nosso devocional, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar e da forma como Jesus vê as coisas, né? E nós podemos observar também que nessa mensagem que ele fala, onde quer que o evangelho seja pregado, né? Ele fala de um evangelho genuíno que vai ser pregado no mundo inteiro, não como Judas, que depois saiu, foi embora, né? Mas um evangelho verdadeiro, um evangelho como Maria, que gastou uma alta soma de um nardo, né? de um puro óleo que ungiu a cabeça de Jesus, um óleo puro, um óleo raro, né? As pesquisas apontam para isso, que era um óleo puro, um óleo raro, um óleo de grande valor. E ela coloca isso aos pés do Senhor, né? Ela se entrega nesse ato de amor, de vida e dessa mensagem de inteira entrega ao coração do Senhor, né? Porque nada, na verdade, vai pagar, nada pode pagar todo o sacrifício que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor fez por nós. Então vamos continuar. Em verdade vos digo que onde quer que o evangelho for pregado, em todo o mundo a que for referido, também será referido o que ela fez, né? Maria, ela fez uma ação, né? Embora nós saibamos que a fé, a salvação, ela vem pela fé, mas o Senhor Jesus, ele quis dar um exemplo aqui, uma ação, né? E é uma atitude que Maria tomou, essa atitude que Maria tomou, né? De um coração cheio de profunda e inteira gratidão ao Senhor, né? E é certo que naquela época também, naquela região, era muito comum nas festas, né? Os convidados serem ungidos com óleo, né? Mas Maria excede nesse ato de amor a partir do momento da qualidade e da quantidade de óleo que ela derrama aos pés do Senhor, né? Esse coração. E é interessante nós observarmos que Maria, embora ela tenha uma atitude de total entrega para o Senhor, não é a primeira passagem dela. Jesus faz questão de mostrar essa passagem, mais uma outra, onde ela se derrama aos pés do Senhor, né? Maria faz questão de estar sempre em comunhão. Maria faz sempre questão de estar junto do Senhor, né? Estar junto com o Senhor. Então, como essa passagem não é única, e as passagens nas quais Maria aparece, todas elas demonstram o coração de Maria. Então não é uma atitude isolada, não é uma atitude que acontece uma só vez, mas demonstra o coração que Maria tinha em relação ao seu Senhor, em relação ao nosso Senhor, né? A atitude que Maria tinha e o coração que ela tinha deve ser alvo do nosso desejo, da atitude do nosso coração. Isso merece ser copiado para cada um de nós. Aí nesse finalzinho desse versículo fala, para a memória sua, né? E o que é memória? O que é um memorial? Diz assim, a faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados e tudo quanto se acha associado aos mesmos, né? Tanto boa quanto má, né?
é um nome, manter a reputação, né? Maria buscou a Jesus apesar das críticas dos discípulos. Ela estava ali, prostrada, submissa, reconhecendo a grandiosidade e com o coração totalmente entregue ao Senhor Jesus naquela situação. E Jesus valoriza essa atitude de Maria, né? Jesus valoriza essa inteireza de coração, essa inteireza de demonstrar o seu amor, a sua entrega, né? E é isso que o Senhor tem para cada um de nós, o Senhor tem para mim e para você. É essa entrega, é essa transparência, né? É um ato de fé, uma gratidão, um amor de todo o coração, valorizar aquilo que Cristo merece, né? Esse ato de Maria, né, tem demonstrado tudo isso, né? Nesse contexto onde os discípulos estavam, onde haviam pessoas nas quais Jesus tinha curado, na qual nós vemos a figura do óleo sendo derramado sobre a cabeça de Jesus, né? Apesar de tudo isso, nós vemos que esse derramar de Maria, essa comunhão que havia entre eles, era algo tão precioso, algo de tão maravilhoso, que o próprio Judas não conseguiu ficar naquele meio. A Bíblia fala que depois ele sai e ele vai entregar o Senhor Jesus Maria. Se o valor que o óleo que Maria dava era 300 dinheiro, os pesquisadores acham que o valor que Judas vendeu Jesus era 10 vezes menos que isso. Então Maria fez algo realmente que mereça ser lembrado. Ela fez algo notável, que fez até o próprio Senhor Jesus chamar a atenção para o ato que ela fez. E isso ia fazer muito pouco tempo que Jesus ia ser entregue, né, para ser crucificado. Mas Jesus, apesar de todo o sacrifício que ele fez por nós, Jesus nunca deixou de valorizar e de mostrar um grande exemplo, de valorizar uma boa atitude, de valorizar a presença de Deus no nosso meio. É isso que o Senhor faz, Ele sempre valoriza a sua presença, sempre valoriza a sua palavra, Ele vai valorizar sempre a atitude correta do nosso coração. Então, se Jesus falou que a atitude de Maria foi memorável, quanto mais a atitude do Senhor Jesus deve ser memorável para cada um de nós, né? A atitude que o Senhor tem para conosco, a palavra que Ele tem nos enchido, a palavra que Ele tem falado aos nossos corações, a palavra que Ele tem tem falado conosco, tem nos mudado, né? É muito bom, é maravilhoso saber que o Senhor nos ama e que Ele a todo momento está falando conosco, está se revelando a nós, está mostrando o caminho que nós devemos seguir, valorizando aquilo que deva ser feito por nós, valorizando a atitude do nosso coração, que nós possamos ser sempre gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos fez, que nós possamos ser sempre agradecidos, Senhor, e possamos nos derramar tal qual Maria fez, né? Ela estava num ambiente cheio de graça, né? Estava com o Senhor Jesus, um ambiente cheio da graça do Senhor, né? Com certeza o coração, eu creio, né, que se eu estivesse naquele meio, nossos corações estariam palpitando com o Senhor, com tudo aquilo que Ele estava falando, que Ele estava ensinando. Mas Jesus nunca perdeu uma oportunidade de valorizar, né, uma atitude que precisa ser reconhecida, uma atitude que precisa ser lembrada, uma atitude que precisa ser alvo de notoriedade, né? Muitas pessoas fazem memoriais para tantas coisas, grandes reis, grandes personagens, né? Grandes pessoas públicas, né? Mas que memorial Deus quer que nós façamos? Que memorial deva ser feito para cada um de nós? Que seja o nosso coração entregue e derramado ao Senhor. É esse tipo de memorial que o Senhor quer de nós. É esse memorial que o Senhor quer para as nossas vidas. Que aquilo de mais precioso, de mais valoroso, né, seja o Senhor em nossas vidas. Que a presença do Senhor seja um memorial, muito mais que o exemplo de Maria, que foi notável, mas que a presença do Senhor
seja algo memorável para cada um de nós. E a Bíblia fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías fala isso. Que eu e você possamos nos inspirar, né, nessa atitude de Maria, né, para desejar que Jesus olhe para nós e que as nossas atitudes sejam como esse memorial, né, que o próprio Senhor falou que a atitude dela deva ser lembrado. Quem pregasse o Evangelho deveria lembrar daquela passagem. Que as pessoas se lembrem, que o Senhor se lembre, primeiramente, das nossas atitudes de coração perante a Ele, daquilo que tem falado conosco e da forma como tem se revelado a nós. Né? Independente das situações, independente das pessoas, eu creio que ali devia ter uma atmosfera tão grande da presença de Deus que não tinha como Judas ficar naquele lugar. Porque uma das passagens mesmo fala que ele, embora falasse que era um dinheiro, podia ser pego aquele óleo e vendido, né, por um grande preço, mas a Bíblia fala que ele fez isso, porque ele era ladrão e botava a mão na bolsa. Mas numa atmosfera dessa, num local desse, né, onde Jesus está, onde os discípulos estão, onde tem essa atmosfera da demonstração, né, da presença do Senhor, do Lázaro, que o Senhor Jesus ressuscitou, de Simão, que Jesus provavelmente curou, né? Porque falava que era leproso, mas provavelmente ali ele já não era mais leproso, né? Nessa atmosfera, né, é que Maria se derrama diante do Senhor. Quando nós estamos nos derramando diante do Senhor, quando nós estamos nos colocando diante do Pai, né? As más atitudes, o mal não tem que sair, né? Porque as boas atitudes, o memorial que nós temos colocado diante do Senhor, a lembrança que o Senhor vai ter de nós, o Espírito Santo de Deus se revelando a nós, né, vai encher não só a nossa vida, o local onde nós estejamos, né? E eu quero que a minha vida possa ser um memorial a ser lembrado, tal qual Maria, tal qual Jesus descreveu sobre Maria. E você? Como é que você vê essa atitude em relação a você, como discipulador, como discípulo, né? Nós como discipuladores e como discípulos, né? Primeiro do Senhor Jesus, né? Que memorial nós queremos que seja construído, que o Senhor se lembre de nós, que a atitude deva ser lembrada, né? Que assim seja o Senhor em nossas vidas, todos os dias, né? Falando conosco, nos enchendo e ministrando aos nossos corações, Senhor. Mas que eu e você possamos ter esse coração que se derrama aos pés do Senhor e que declara de todo bom tom, de alto tom, de todo o nosso coração, o quanto Ele é precioso e valioso para nós. A paz do Senhor, amados.